Bom dia, pessoal! Estou aqui para mais um Inspire. Você que tem acordado aí 6h30 da manhã para estar comigo, que você possa ser inspirado. E você que tem assistido depois também, você também vai ser inspirado. Eu quero hoje falar sobre promessas e sonhos. Quantos de nós temos promessas que ainda não se cumpriram ou sonhos que ainda não se realizaram? Você tem aí na sua vida? E a base do que eu quero compartilhar hoje está em 2 Coríntios 1:20. E diz assim: pois tantas quantas forem as promessas de Deus, nele está o sim, portanto é por ele o amém, e para a glória de Deus por nosso intermédio. Então, todas as promessas que Deus colocou diante de nós, nós já temos o sim. Só que o que diz aqui, que nele está esse sim. É por ele, é através dele que vai ser liberado no tempo certo. E é muito desafiador quando você tem sonhos ou projetos que não se cumprem ou que tardam a se cumprir. Porque muitas vezes a frustração bate na nossa porta, muitas vezes você começa a questionar: será que esse sonho é para mim mesmo? Será mesmo que esse projeto que eu acordei um dia inspirado, será que era para mim? Eu acho que não era. E deixa eu te falar algo, Deus não coloca coisas no nosso coração para que a gente não viva ou não cumpra. É que muitas vezes existe um processo ali dentro desse sonho, desse projeto, para que ele se torne não só nosso, mas se torne de Deus em nós. E aí é um processo que nos transforma, que nos leva para ele, um processo que nos ensina a maneira de Deus para acessar as promessas, porque não é o fato só de eu ter uma promessa. Eu tenho uma promessa de me casar, mas vai existir um processo até que esse casamento aconteça. Eu tenho uma promessa de ser mãe, existe um processo até que essa promessa se cumpra. Então, muitas vezes, nós olhamos para as promessas e para os sonhos que Deus colocou e confiou nos nossos corações de uma maneira muito natural e projetamos o nosso caminhar de uma maneira muito natural. E é quando as coisas não acontecem, começa uma espera maior, começa um processo de você não entender o que está acontecendo, e esse tempo é um convite de Deus para que você possa aprender da maneira dele, porque é nele que está o sim. Nele está o sim reservado para a sua história, em cada promessa e cada sonho que ele já determinou para a sua vida. Não se iluda, o diabo não coloca sonho no seu coração, não. Você não vai acordar e o diabo vai colocar no seu coração: eu vou servir a minha vida para Jesus. Não! Então, sonhos são coisas que vêm de Deus, que nos levam para ele. E você precisa, a primeira coisa é não aceitar. Quando as coisas não acontecem, você achar que isso não é para você. Eu falo porque no processo de eu ser mãe, era uma promessa que Deus tinha me dado. Mas os primeiros 5 anos de espera foi uma luta muito difícil, e por algumas vezes eu fui muito tendenciada a pensar: eu acho que isso não é para mim. Muitas vezes o diabo usa das frustrações dentro desse processo para tentar fazer com que a gente se convença de que esses sonhos não são nossos, não são para nós tocarmos. Mas eu quero que você entenda que se Deus falou algo para você, se Ele te liberou uma promessa, se Ele colocou um sonho no seu coração, Ele vai trabalhar para que isso se cumpra. O que cabe a você é você se posicionar, permanecer em fé, crendo. E eu sei que não é um desafio fácil, porque diante de frustrações, diante desse tempo de espera, você pode muitas vezes tentar retroceder, paralisar ou jogar de escanteio esse sonho. Mas eu quero te lembrar de algo: a sua vida não vai ser plena se você não tocar nessas promessas que Deus reservou para você. Existe algo dele reservado para você viver nessa vida. E
tem a ver com os testemunhos e com a glória dele. É que o versículo fala, para a glória de Deus por nosso intermédio. Então, quando você se posiciona em fé, você se permite buscar forças nele para se posicionar, para vivenciar esses sonhos, para tocar nessas promessas. O que acontece? A glória de Deus é revelada na sua história, porque de repente Deus faz, e quando ele faz, as pessoas elas vão olhar e vão saber, foi Deus. Você precisa ter isso no seu coração, ter isso em mente, que as suas lutas, as suas dificuldades sejam para glorificá-lo, para que a glória dele seja aparente na sua vida, para que Deus possa ser visto na sua história. E eu quero te dar alguns conselhos aqui. A primeira coisa sobre você olhar para as promessas e para os sonhos de Deus, tem uma visão clara, uma visão correta. A Bíblia conta a história de Ana, que decidiu, ela queria ser mãe a todo custo, mas o motivo dela ser mãe não era o sonho de gerar um filho apenas, de criar alguém para Deus. Ela tinha esse desejo porque ela queria competir com a rival Penina, que ficava fustigando, que ficava irritando ela. E era uma promessa de Deus para Ana ser mãe. Deus tinha um filho para ela, mas enquanto a visão dela dentro dessa promessa ainda estava muito natural, muito nas emoções, muito no que ela estava vivendo, então aquilo não acontecia. Mas quando Ana vai para o Senhor, tem uma experiência com Deus no templo, que ela entrega aquela promessa, aquele sonho nas mãos de Deus e fala, Senhor, se o Senhor me der, eu te devolvo. O que acontece? Ali, Ana se resolve e Deus faz. Então, quando nós estamos diante das nossas vidas e nós entendemos que existem promessas, existem sonhos e que essa trajetória, nós precisamos ter a visão de Deus para os nossos sonhos, isso vai fazer com que você corra mais rápido, com que você não perca tempo aí lutando com as suas emoções, mas que você se posicione sabendo que existe uma visão dele para que seja cumprido na sua história através dessa promessa. A segunda coisa que eu quero te falar, dentro desses sonhos, dessas promessas, você precisa aprender a buscar alternativas em Deus. Eu já me posicionei, pastor, eu já tentei, eu já orei. Então busque de uma outra forma. Ore de uma maneira diferente. Louve. Se você está passando por dias difíceis, aprenda a adorar no meio da dor. Aprenda a louvar. Faça o que você ainda não fez. Eu constantemente atendo mulheres que às vezes passam por essas dificuldades e elas vêm diante de mim e falam, pastora, mas eu já fiz de tudo. E muitas vezes eu tenho que, com muito carinho, lembrá-las que nunca a gente fez de tudo. Existe algo a acessar em Deus, e para cada uma de nós, Deus ele tem um convite diferente, especial, porque tem a ver com Ele se revelar. Então, quando eu busco alternativas, eu não tenho mais fé, minha fé natural chegou no limite, então eu vou pedir oração para as minhas companheiras, para o meu discipulado, eu vou pedir ajuda para os meus pastores. Então, faça o que você ainda não fez nessa área, nesse sonho. Busque alternativa no Senhor, não alternativa natural, porque as alternativas naturais não vão fazer com que se cumpra o propósito de Deus, o sonho de Deus na sua vida. Somente quando você acessa, assim como Ana, a visão correta de Deus, é que esses sonhos e essas promessas se cumprem. A terceira coisa que eu quero que você entenda, ore por esses sonhos. Assim como eu disse, eu no meu processo para ser mãe, teve anos que foram muito desafiadores orar, e eu confesso que eu não conseguia. Eu cheguei num momento que eu não conseguia orar mais. Eu não conseguia colocar nem como alvo mais do ano de ter um filho. Porque a frustração de não acontecer, eu já coloquei mais de uma vez e as coisas não aconteceram. Então, eu vou deixar isso de lado. Deixa eu te falar, eu entendo, eu sei que é difícil, mas você só vai conseguir acessar
um outro lado da fé e do posicionamento em Deus quando você orar, decidir voltar a orar por esses sonhos. E se você está me ouvindo aqui hoje, você deixou de orar por algumas promessas que Deus colocou no seu coração, eu quero hoje puxar sua orelha com muito amor para que você volte a orar. Ah, mas eu não tenho vontade. Peça para o Espírito Santo, ele vai te ajudar hoje a que você ore com o coração correto. Ore, às vezes a sua oração vai ser de choro, porque você cansou, você se frustrou, aquele sonho não aconteceu e tudo bem. Se você tem um Pai de amor que está diante de você, querendo te acalentar e querendo liberar fé e esperança no seu coração. Então não tenha vergonha de se aproximar. Ore pelos seus sonhos. Vá para o Senhor e fale a verdade do seu coração. Você pode pensar e dizer, mas pastora, Deus não sabe? Deus sabe do nosso coração, sim. Mas se você avaliar a vida de Jesus, muitas vezes, diante de pessoas enfermas, doentes, que se achegavam a Ele perguntava, o que queres que eu te faça? Será que Jesus não via que a pessoa era cega, que a pessoa era enferma? Claro que ele sabia, mas o fato de perguntar revela a nossa disposição em não abrir mão do que a gente deseja. E isso é válido diante de Deus, amém? A última coisa que eu quero que seja um conselho para o seu coração: se posicione como alguém que já tocou nessa promessa. Quando eu aprendi essa lição, eu lembro que eu não conseguia orar mais por gerar. Mas quando eu aprendi essa lição, eu entrei no quarto do apartamento que a gente morava, tinha um quarto a mais, que era o quarto que seria o quarto dos meus filhos, mas por tantos anos eu orar e as coisas não acontecerem, eu já não conseguia nem visualizar. Mas quando eu decidi em Deus, decidi posicionar, sabe o que aconteceu? Eu entrei naquele quarto e eu comecei a orar e eu comecei a olhar e enxergava um berço, enxergava um carrinho, enxergava o guarda-roupa. Eu comecei com meus olhos da fé chamar a existência e falar, Senhor, aqui será o quarto do filho que o Senhor vai me dar ou da filha que o Senhor vai me dar. Então, você se posicionar como se você já tivesse alcançado. A Bíblia diz que Ana, quando ela entregou ali no templo os sentimentos dela, que ela orou e ela liberou o coração dela, ela saiu dali com um semblante diferente. Ela saiu dali resolvida. Ela não tinha ainda filhos, mas algo aconteceu no coração daquela mulher. Ela já saiu posicionada como se ela já fosse mãe. E eu quero desafiar você, se você está diante de promessas aí para casar e não consegue casar, já se veja casado, não importa quem vai ser, Deus vai mandar, mas já se veja, se posicione, abre os seus olhares espirituais, o seu olho espiritual para que você possa orar e enxergar, chamar à existência o que Deus tem para sua história. Quero abençoar você e declarar que você vai acessar, tocar cada um desses sonhos, dessas promessas que Deus tem para sua história. E eu te vejo no próximo Inspire.